Diniz. Boa noite. Sobre o jogo, qual que é a sua impressão? O Cruzeiro teve ali aquele gol, né, que foi anulado e depois poderia ser 2-0, né, e dar uma tranquilidade, acabou tomando o gol numa rapidez que não deu nem para comemorar tanto aquele gol marcado. Mas qual foi a sua impressão? Como que você faz aí esse balanço também desses dias de data FIFA para essa implementação da sua ideia de futebol, do seu jeito de gostar de futebol, e como você vê ainda esse patamar do Cruzeiro, o que tem ainda de caminhar do time? Boa noite. Boa noite. Eu acho que fazendo análise da partida, eu acho que foi um bom jogo de futebol. A gente teve o primeiro tempo mais equilibrado e a gente um pouco... O jogo não fluiu tão bem quanto no segundo tempo, mas também não fez uma partida ruim, fez uma partida ok. No segundo tempo a gente melhorou no jogo, o jogo começou a fluir, a gente começou a ter chances em sequência, a gente fez um gol, fez o segundo gol e, na minha opinião, muito mal anulado. É um lance que o jogador está indo para trás, análise de se tem interferência, é para trás. Se o Vidalba não estivesse ali, ele não ia chegar na bola nunca, do jeito que ele se jogou ali. E o Vidalba não fez nada para ele cair, ele caiu sozinho. A disputa da bola não foi ele com o Vidalba, quem disputou a bola foi o João Marcelo com outro jogador. Então, na minha opinião, o gol foi muito mal anulado. E o que cabe a nós, a gente não podia ter tomado o gol de empate. Foi um lance muito fácil. No fundo, a origem da jogada foi arremesso lateral, aqui no campo de defesa do nosso campo de ataque. A gente recupera a bola, tem uma chance de fazer um controle fácil, tirar a bola ali do momento de pressão e circular a bola. O jogo está 1-0. A gente perde a bola, deixa o Bahia circular a bola, e a gente também era um jogo, a gente poderia ter andado mais rápido para trás, era um gol muito evitável. Isso foi o lado ruim da partida, mas de maneira geral eu gostei do time, achei que a data FIFA foi muito benéfica para nós, não só para esse jogo, mas para a sequência contra o Lanús e a própria sequência do brasileiro. Acho que os jogadores se doaram ao máximo, obviamente que vão ter ajustes, um time, às vezes você está muito tempo num clube e os ajustes são constantes e infinitos. Aí, praticamente com 2 semanas de treinamento, é natural que ocorressem alguns erros, mas eu estou muito feliz com a maneira como os jogadores se entregaram e sinceramente, acho que a gente merecia a vitória. Boa noite, Diniz. Bom dia. Em cima disso que você falou agora, o Cruzeiro não tem tempo para lamentar ponto perdido, porque na quarta-feira já tem, né, um jogo importante, jogo de ida aí dessas semifinais da Sul-Americana. O que você pode tirar de bom e de ruim, assim, para ser corrigido para o próximo jogo, né, em tão pouco tempo assim, que você vai ter até quarta-feira? Eu acho que o time teve uma produção ofensiva, principalmente no segundo tempo, bem interessante. O time conseguiu articular a troca de passes mais curtos, variando com um jogo mais longo e conseguindo ser agressivo, principalmente pelos lados, sem dar muita chance de contra-ataque. Então, o segundo tempo, como um parâmetro ofensivo, é um bom parâmetro. Eu falo para você, as chances que o Bahia criou, se você fazer alguns reparos, a gente foi muito mais assim, erros nossos do que a condição do Bahia ter criado objetivamente. Embora outra coisa que a gente fez muito bem, a gente fez uma marcação alta bem interessante hoje, a gente recuperou muitas bolas no campo de ataque e o time foi muito agressivo, o time buscou o gol do começo ao final do jogo e eu acho isso que fica de positivo. O negativo, eu volto a refrisar, contra o Fluminense a gente perdeu uma série de oportunidades e se você não faz o gol, você não pode tomar. E hoje, com 1-0 no placar, o tipo de lance que a gente sofre o gol era um lance que não é um lance para se tomar com a equipe com um placar favorável. Tomou uma transição, podia ter tomado o gol de uma outra maneira, mas esse era um gol que a gente não podia ter tomado. Ô Diniz, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa marca Fernando Diniz que você conquistou ao longo de sua carreira, né? Muitos treinadores trabalham para ter essa chancela do futebol do Fernando Diniz e às vezes não conseguem, né? Você já tem essa marca antes mesmo de entrar em campo, os jogadores já comentavam o seu estilo de jogo, o seu jeito de jogo. De alguma forma, apenas o quarto jogo e cria essa expectativa no torcedor, nos jogadores também. A gente vai encontrar, antes da data FIFA, os jogadores falavam, esse período vai ser legal para a gente conseguir encontrar o jeito do Diniz de jogar. De alguma forma, por ser ainda cedo,
te pressiona essa sua marca, essa chancela que você trouxe de Fernando Diniz para uma resposta tão rápida, já imediata para esse trabalho? Então, eu já falei isso uma vez para vocês, a gente tem se a gente vai discutir resultado, porque a gente jogou 3 partidas aqui, né? Depois, esse é o 4º jogo. Os 4 jogos a gente teve mais chance de ganhar de perder. A gente poderia ter ganho 4 partidas. Então, se a gente tivesse ganho 4 partidas por um placar mínimo, de 1-0 todas elas, talvez a gente ia estar falando que, porra, está implementado o sistema do Diniz. E não ia ser verdade. Como agora tem muita coisa que aconteceu, que foi gradativamente. Se pegar o primeiro jogo do Libertad para cá, teve muita coisa que melhorou daquilo que eu penso no futebol. Se você viu como a gente marcou a pressão alta hoje, foi muito melhor contra o Vasco, foi muito melhor contra o Fluminense. Se você viu como a gente articulou os passes de um lado de campo, de um lado e de outro do campo nesse jogo, foi muito melhor também nas últimas 3 partidas. Então a equipe, assim, ela vai evoluindo conforme os jogos vão acontecendo, e eu gosto sempre de frisar que o maior treinamento são os próprios jogos. Porque tem muita coisa que vai acontecer no treino que não tem a presença do torcedor, da mídia, não está passando. Então a gente vai se acostumando, a gente tem que treinar nossas emoções, as emoções de fato a gente treina no jogo. Então é questão de tempo para a gente ir melhorando, mas nunca vai estar ideal. Nunca teve ideal, sempre vai ter coisa para melhorar, e isso é muito bom. E o modelo de futebol que eu adoto, talvez seja aquele que tem mais margem para melhorar, independente do tempo que eu estiver no Cruzeiro. Então é isso. Diniz, 2 questões. Você já falou que teve um erro de marcação ali no gol do Bahia, né? Sabendo que o Ademir é um velocista, você acha que esse erro foi uma dobra de marcação que poderia ter sido feita e evitado ali a velocidade do Ademir? E a segunda questão, o Cruzeiro vem de 5 jogos sem vitória. 1 no antigo comando, 4 no seu comando. O que fazer psicologicamente para esse time dar um retorno positivo na quarta-feira, se tratando de um jogo que é mata-mata? Então, qual é o seu nome? Samuel. Ô Samuel, obrigado pela pergunta. Na realidade, eu acho que o retorno, em termos daquilo que, sei lá assim, de retorno positivo, o time teve retorno positivo hoje. Se você falar assim, como eu disse na pergunta anterior, se falar assim do resultado, foi uma partida hoje que a gente mereceu vencer e não venceu. Então a gente não tem muito controle sobre o resultado, mas sobre a evolução da equipe, pelo menos ao meu olhar, é uma evolução muito nítida. A gente espera evoluir mais para quarta-feira e brindar o torcedor com um bom resultado. A gente sabe das dificuldades do jogo, mas eu estou assim, confiante na evolução que o time está tendo, na adesão que os jogadores estão tendo. Você vê assim, na data FIFA a gente conseguiu dar uma carga muito grande de treinamento para alguns jogadores. O Marlon melhorou, e principalmente o Wallace. Não queria falar do Marlon, não, queria falar do Wallace. O Wallace, ele teve hoje para mim uma partida muito boa. Ele conseguiu entrar em forma, é um jogador que veio para ajudar muito o Cruzeiro, um jogador de quilate internacional e bem treinado. A tendência do Wallace, como de outros, é de uma evolução grande e que vai poder ajudar o time muito ainda nessa temporada. Diniz, boa noite. Diogo Medeiros. Eu gosto de perguntar de forma mais direta, sem desrespeito, óbvio, mas eu senti que a gente teve 15 dias, o Bahia também teve, o Cruzeiro fez um primeiro tempo não tão bom, voltou melhor no segundo tempo, mas o Bahia terminou o jogo muito mais inteiro fisicamente do que o Cruzeiro. Eu queria saber se você acha que o Cruzeiro aproveitou bem essa pausa em questão de carga de treinamento, para a evolução física dos jogadores, e para poder completar, se você enxerga no elenco do Cruzeiro qualidade técnica nos jogadores, especialmente ali no sistema defensivo, para fazer o seu sistema de jogo, né, que é sempre saindo jogando desde ali de trás. Então, a primeira coisa, assim, que não é sempre sair jogando, tá? O time, eu nunca, minha carreira inteira, isso é um erro costumeiro que algumas pessoas têm comigo, que se você colocar o tanto de bola longa que a gente fez no jogo, talvez ela tenha sido muito maior do que de jogada curta. Então não vai ser jogando curto sempre. Quanto aos jogadores, tenho confiança plena que eles têm condição de fazer. E em relação à preparação física, talvez você esteja falando isso porque o Bahia teve 2 contra-ataques no final do jogo. Mas eu não vi que o Bahia duelou mais que muito pelo contrário. Eu achei que o nosso segundo tempo, porque a sua pergunta ela fica até dúbia. Se a gente jogou melhor o segundo tempo, quer dizer que a gente foi melhor que o Bahia fisicamente.
Você fala assim, o finalzinho do jogo, que a gente se atirou, porque a gente não estava contente com o empate, e o Bahia voltou todo para trás, eles tiveram 2 chances de contra-ataque. Mas não foi por conta da condição física, foi por conta que a gente se atirou muito para frente. Então, assim, o volume do segundo tempo nosso, para falar da questão física, ele foi muito mais interessante que o do Bahia. Você pegar 2 lances isolados e você chancelar, que isso acontece muito. Um time tomou o gol, que tipo, pode ter massacrado o adversário, tomou 2 gols seguidos, os 48 do segundo tempo, começa a falar, ele tomou o gol no segundo tempo, está mal fisicamente. Isso é uma análise bastante linear que, na minha opinião, hoje não corresponde à realidade do jogo. Ô, Diniz, ainda falando sobre esse gol do Bahia, o que você vê de característica que precisa acontecer para uma marcação, pressão muito forte, ou às vezes para se evitar essa transição? Lá, às vezes, fazer uma falta, porque eles fazem muita falta no time do Cruzeiro, né? Não deixa progredir. Onde está o erro ali? Como corrigir isso para se evitar um gol como esse? Beleza, boa tua pergunta, que eu acho que eu não respondi a tua pergunta, que tem a ver com o que ele falou aqui do gol, como evitar. Eu acho que uma das coisas, a gente devia ter feito uma falta tática ali. A gente estava com um número grande de jogadores, a gente deixou ter uma inversão de corredor. E quando tem inversão de corredor, a gente podia ter andado para trás com mais velocidade e ter evitado o cruzamento. O cruzamento foi um cruzamento entre a zaga e o goleiro ali. A gente podia estar mais posicionado para trás e que a bola não passaria ali naquele vão, que é um cruzamento perigoso. Então, assim, a falta era uma das coisas. A gente tinha uma condição de fazer uma posse ali naquele setor mais tranquila, sem perder a bola. A gente com 1-0, fazer um jogo ali sem forçar o passe para dar chance de tomar a transição. O gol que a gente poderia ter tomado no final teria mais justificativa do que o gol que a gente tomou. Porque a gente quis fazer o segundo gol e ficou um pouco desguarnecido e eles tiveram a chance de fazer o gol da vitória nos últimos lances. Mas o gol, a gente com 1-0 no placar, acabado de fazer o segundo gol que foi mal anulado, a gente não tinha por que ter oferecido aquele contra-ataque para o Bahia.